A intolerância. Nós vamos falar um pouquinho sobre a intolerância, usando um pouco do conhecimento histórico. Obviamente, não estamos fazendo nada super profundo com bibliografia, etc. É apenas uma troca de informações que a gente doa um pouco do que a gente tem a partir das pesquisas que nós fizemos sobre cristianismo histórico, etc. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus era judeu e falou basicamente para judeus. Com o fim, com a diáspora judaica e a destruição de Jerusalém, Paulo de Tarso foi fundamental, antes disso ter acontecido, para disseminar as ideias de Jesus fora do âmbito judaico. Então, se Paulo de Tarso não tivesse feito essa disseminação das ideias de Jesus pelo Império Romano, fora do alcance judaico, fora do limite do judaísmo, as ideias de Jesus teriam desaparecido ou se liquefeito, como vários outros grupos judaicos desapareceram. Então Paulo foi, historicamente, fundamental para a sobrevivência das ideias de Jesus. Bom, o Império Romano, e aí a gente tem que entender que o Império Romano vivia ainda no século I no mesmo clima do período helenístico em termos de religiosidades. Uma das coisas que as crenças politeístas elas são tendenciosas à hibridização. Elas se misturam, se mesclam, se reinterpretam. Então, o politeísmo, ele é um conjunto de crenças que utilizava de crenças mescladas. Então eram várias vertentes gnósticas que já existiam antes do cristianismo, várias vertentes de conhecimento do politeísmo egípcio, caldeu, persa, de várias vertentes, de vários povos. Claro, a influência grega nisso tudo, mas tudo com muita variabilidade. Muitos rituais, muitos amuletos, muitas imprecações. E isso, obviamente, a partir do cristianismo, as ideias de Jesus, os cristãos começam a surgir nas cidades, essas crenças tendem a pegar muitas das coisas do Cristo e misturar muitas lendas que já existiam no paganismo, no politeísmo, vão se miscuir nos textos ligados a Jesus. E havia todo então um gnosticismo cristão com muita mistura dessas crenças todas. E isso levou a que, já no século I, mais ou menos
50 anos, a partir de mais ou menos 50, 100 anos após a morte de Paulo, você já tinha líderes, pessoas com grande inteligência, pessoas boas. Muitas dessas pessoas, inclusive, foi morta nos circos. Pessoas que escreviam, que se preocuparam com essa misturada toda que desvirtuava a essência dos ensinos de Jesus. E foram então estabelecendo textos canônicos e expurgando boa parte dessas influências gnosticistas. Isso acabou tendo um preço, que é também tirar toda a mística judaica que Jesus trouxe. Na hora de expurgar ao gnosticismo, pouco a pouco também a espiritualidade judaica que estava no começo com Jesus, e é só ver o Atos dos Apóstolos que a gente vê como a espiritualidade judaica está ali presente, o contato com o mundo espiritual, a não estranheza desse contato que a gente vê, por exemplo, com Ananias. Isso também, pouco a pouco, como ficava difícil para não-judeus, porque esses cristãos já não eram mais judeus, separar uma coisa da outra, eles foram tirando tudo que pudesse ser semelhante às influências dessa pluralidade de crenças helenísticas. Uma das mais conhecidas, que era uma coisa que era presente no judaísmo, é a reencarnação. Foi descartado e priorizaram a essência. Ah, mas e os grupos que cultivavam isso ou aquilo? Pouco a pouco, esses grupos ficavam isolados e diminuíam de tamanho. Então, os líderes intelectuais logo foram colocados como líderes regionais e foram centralizando o conjunto de conhecimentos. Agora, antes que a gente precisa entender uma coisa. Essas pessoas não fizeram isso por mal, não. Muitas vezes se dá uma versão maquiavélica. Essas pessoas eram boas. Muitas dessas pessoas, como eu disse, morreram no circo por darem testemunho de serem cristãos. E a preocupação delas, se você entender, olhar o histórico, a preocupação delas é legítima. E a solução que elas encontraram, e aí é que vem a necessidade de um olhar histórico, era possível. Estamos falando de um período em que os textos eram escritos à mão. Nem todo mundo era alfabetizado. Então, para essas pessoas, ficou a responsabilidade de ou deixar que as ideias essenciais de Jesus se perdessem no ecleticismo muito, muito plural, mas muito plural, ou tentarem fazer o mínimo de ordenação dos textos, expurgando toda essa pluralidade de crenças. E aí começa a construção dos textos canônicos. Então vamos entender com um olhar histórico. Não foi um ato maquiavélico. Foi uma decisão que era necessária e eles tomaram a decisão que lhes era possível. Essa decisão não foi de uma vez só. Essa decisão não está ligada diretamente à reencarnação. A reencarnação, a partir do momento em que você começa a não ter mais judeus, ela começa a se esvaziar, a ideia começa a desaparecer. Mas não é isso. É um conjunto de crenças ligadas à religiosidade egípcia, caldeia, a todo esse período helenístico, 200, 300 anos de contato, muita coisa misturada. Então, essas pessoas tomaram a decisão possível e graças a ela
que você tem hoje os evangelhos. Se elas não tivessem tomado essa decisão, possivelmente os evangelhos hoje talvez fossem algo mágico, fantasioso demais, e muito provavelmente a essência dos ensinos de Jesus, porque é isso que precisava ser preservado, é isso que a espiritualidade priorizou preservar, a essência dos ensinos de Jesus, se perderia. Já que quando você coloca muito ritual, muita prática, muito desses rituais foram entrando, né? Muito desses rituais se imiscuíram na construção do cristianismo. Muitas coisas do mitraísmo, muitos rituais, muitos. A construção do catolicismo, que ele surge mais ou menos a partir do século V, VI, já está bem consolidada com as coisas que foram importadas e outras não. Então muitos dos rituais que hoje nós vemos, que hoje são canonizados, que hoje são ditos até como essenciais, né? Eles na verdade foram trazidos dessa mescla que não foi retirada. Nem tudo foi conseguido tirar, né? Então você ainda tem muito ritual, muita interpretação, mas isso, entendam bem, historicamente falando, espiritual, com a visão da doutrina espírita também, isso era inevitável. As pessoas são humanas. Não tinha alguém dizendo, ó, tira isso, põe aquilo, isso não, isso vem do mitraísmo, isso vem de não sei de onde, isso vem da teologia egípcia. As pessoas tentaram selecionar o máximo e fizeram o que puderam. Ok, então não adianta a gente pensar que não era possível separar para aquelas pessoas. Aquelas pessoas entenderam a situação que estavam vivendo e fizeram a seleção dos documentos. Ok, a partir daí morreram e viveram estudando e refletindo os ensinamentos. Bom, os ensinamentos de Jesus trazem um horizonte novo. Eles trazem uma visão nova de vida. Eles renovam a consciência para um estado amoroso de existência. Ora, ao contrário do que a gente imagina, a vida no passado não era fácil, a vida era difícil. Eles não tinham remédios para uma série de problemas, se morria cedo. O Império Romano, como todo império, era uma grande ditadura. Então, a ditadura, ela está muito focada na preservação dos seus. E não é uma coisa focada em cidadania, em olhar para a população. É uma coisa para olhar para aquela elite que está no poder e como ela deve se manter lá. Vamos ter isso claro. O Império Romano percebe que esse pluralismo religioso do politeísmo, ele é muito vazio para as grandes crises, as grandes guerras que o Império travava, os processos de decadência, de tomada de cidade, de morte, né? Já que o Império Romano era composto por milhões de pessoas e uma extensão geográfica imensa. Pouco a pouco, as pessoas do alto escalão das famílias mais poderosas do Império, sentindo as angústias, as matanças de políticas, as desavenças, elas começam a se aproximar da mensagem cristã, que trazia consolo, que falava sobre
amparo, uma visão que não era mágica, mas que era saudável emocionalmente. Então o cristianismo ele começa a avançar e conquista as cabeças mais ilustres do império. Com isso, é simbólico que em 312 e 313, Constantino proíba a perseguição aos cristãos. Ele mesmo começa a adotar, ainda de forma mágica, como eu falei, isso era muito complicado, ele ainda que de forma mágica, ele adota o símbolo da cruz, mas é uma questão bem mágica, a história, né? Com esse signo vencerás. Então ainda tem toda essa coisa que vai demarcar esse cristianismo oficializado. Então, a partir de 312 e 313, Constantino legitima o cristianismo. E o cristianismo, ao contrário das outras crenças, porque a partir do momento que o cristianismo deixa de ser, vamos voltar lá no passado, a partir do momento em que o cristianismo deixa de ser algo ligado aos judeus, o cristianismo vai ser algo ligado a quê? A que povo? A nenhum povo específico. Então o cristianismo, apesar dele não estar ligado, conseguirem ter separado ele de toda aquela confusão gnosticista, mágica, etc, que tinha como característica não estar vinculado a um povo, porque era um ecleticismo muito grande, o cristianismo conseguiu se separar disso. Mas ele também não era ligado especificamente a um povo. O que eu quero dizer com isso? Lembrem-se, antes do cristianismo, cada povo tinha a sua crença. Então, se você nasce filho de hebreu, a sua crença é hebraica. Se você nasce filho de Napártia, a sua crença são as dos deuses partos. Se você nasce na Fenícia, a sua crença são dos deuses fenícios. Se você nasce Zulu, a sua crença são dos deuses Zulu. Não há conversão. O período helenístico vai ser um período que vai surgir 200 anos antes de Cristo, em que 200, 300 anos, a partir do momento que o Império Romano e os reinos gregos começam a se fundir, há livre circulação de crenças em todos os povos dominados. Então há um ecleticismo muito grande, com pessoas de etnias diferentes mesclando suas crenças. O cristianismo, depois, quando ele surge, ele é judaico, essencialmente judaico. Como eu falei, Paulo vai levar o cristianismo para não judeus. E os judeus se dispersam. Então o cristianismo é retirado de dentro do seio judaico, porque os judeus se dispersam, mas eles não deixam de existir. A essência dos seus ensinos são preservados. O cristianismo, que era uma vertente pequena, menor, né? Muito pequena, de um grupo muito reduzido de judeus, ele é retirado desse núcleo antes de Jerusalém ser destruída e ele se torna algo sem o apêndice caudal do judaísmo. Ele não é vinculado como Paulo de Tarso fez. Ao fazer isso,
o cristianismo se torna uma crença de conversão. E isso vai fazer toda a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiosidades da época, na região do Império Romano. Todas as outras religiosidades não ficam aflitas com a crença alheia. Elas são, na sua maioria, politeístas, ainda que elas tenham sempre um Deus central, que em geral está ligado ao Sol. Elas não são condenatórias, porque elas estão ligadas aos povos de origem. Então não havia a ideia de condenação do outro. Ao contrário, vocês têm um Deus Sol, nós temos um Deus Sol. Então havia muitas vezes uma hibridização, uma mistura, uma mescla. O cristianismo fugiu dessas mesclas com a construção do cânon, mas o cristianismo é de conversão. Ele não tem uma pátria para chamar de sua. Ele é uma religião que converte, você se torna cristão. E isso vai fazer toda a diferença. Em 391, o imperador Teodósio oficializa a crença cristã como crença oficial do império. Ora, crença oficial de um império é justamente quando a crença do imperador tem todos os privilégios de Estado e tudo facilitado para ser implantada e difundida por todo o Estado. Pouco a pouco, todas as outras crenças, e aí começa o processo de intolerância. Como o cristianismo é uma religião de conversão, pouco a pouco, a população, a massa, vai se tornando cristã, mesmo que ela não abandone logo de imediato todas os rituais, né? O próprio cristianismo vai incorporando dentro de si muitas práticas culturais desses outros povos, e uma delas é a questão de manter o politeísmo, mas é reconfigurado, né, na figura dos santos, não é? Porque talvez soe estranho, né? Soe um pouco estranho, mas vamos entender de forma simples. A maioria, não todos, tá? Isso que é importante. Não todos, mas a maioria das religiosidades, elas tinham um Deus central, um Deus original, um Deus criador. E tinha os outros deuses, que são filhos desse Deus criador. Então a gente chama eles de politeístas. Sim, eles são politeístas, mas a maioria deles tem um Deus central, um Deus principal. O cristianismo, ele pega o monoteísmo judaico, ok? O monoteísmo judaico, e ele coloca então os santos. Rapidamente, as deusas femininas, deusas ligadas à maternidade, à fertilidade, são substituídas pela figura de Maria de Nazaré. E vários dos homens que morreram no circo, que se dedicaram com vigor, com moralidade, com espiritualidade, e os apóstolos são colocados como santos. A figura dos santos, a gente está tão acostumada com eles que a gente esquece.
mas eles já são uma hibridização, né? É uma concessão às práticas de pedidos intercessórios que existia por todo o Império. Então essas mesclas, obviamente que como nós somos influenciados totalmente pelo cristianismo, a gente não o percebe desta forma. Um dia e na medida em que o imperador legitima o cristianismo, legitima também um corpo sacerdotal. Já havia templos religiosos, os mais variados por todo o Império, e já havia uma casta sacerdotal. Muitos desses sacerdotes politeístas vão se converter, obviamente, e muitos desses templos serão pouco a pouco esvaziados e transformados em templos cristãos. Eu não estou dizendo que os grandes líderes cristãos eram pagãos forçados a se converter. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pouco a pouco muitos sacerdotes, não todos, muitos não são todos, vão se tornar sacerdotes cristãos também. E o imperador, os imperadores, vão estar diretamente ligados à construção teológica do cristianismo. Então, os vários concílios, eles vão ter uma ação direta, uma interferência direta do imperador. Muita coisa que hoje é dogma de fé são as ideias que os imperadores tinham sobre o que deveria ser artigo de fé. Então a construção da teologia, obviamente que eu estou falando de uma forma resumida, reduzida. Obviamente que os imperadores escolhiam os pensadores que eles tinham mais afinidade, e quando as ideias elas eram conflituosas, isso muitas vezes era levado a um concílio, e quem dava o aval final era o imperador. Então a construção do cristianismo, que depois 2, 3 séculos a gente já pode dizer, o início do catolicismo, ele vai ser guiado pelo Império. Isso é muito importante da gente entender que como o cristianismo, ele é obviamente que as pessoas são nobres, nós não estamos aqui dizendo contra a nobreza, a boa intenção, a espiritualidade de nenhum grande pensador cristão. Não é isso, não é esta a questão. O olhar aqui não é persecutório, não é confrontador. Nós estamos tentando mostrar como historicamente nós saímos dos ensinos de Jesus. São palavras de espiritualidade para uma construção teológica que necessariamente vai excluir. Ela vai incluir na medida em que ela vai forçar a conversão, e ela vai excluir na medida que ela expurga toda a crença contrária. Então, pouco a pouco, o discurso contra o politeísmo, ele vai se tornar um discurso contra o charlatanismo. Então, nesse momento, o que eles vão dizer é que todas essas crenças pagãs são charlatãs. É mentira, é farsa. São deturpações da única verdade. Ainda não vai ser o uso do demoníaco. No século V, você vai ter, claro que a gente está falando de marcadores históricos, obviamente que já tinha acontecido, mas vai ser no século V que uma filósofa neoplatônica e neopitagórica, reencarnacionista, então, se ela é neoplatônica e neopitagórica, a gente já infere, sem ter fontes, que ela é reencarnacionista. Isso é importante a gente entender, que se você é neopitagórico, a reencarnação, se você acredita nas ideias de Platão,
nessa época e nas ideias de Pitágoras, você necessariamente tem uma relação tranquila com a ideia de reencarnação, tá? Hipácia ou Hipátia, ela vai ser morta, fomentada pelo bispo de Alexandria. Tem até um filme sobre isso, Alexandria, que vai mostrar um pouco isso. Ali você já vê o nível de intolerância. Então percebam bem, como o cristianismo ele se constrói a partir de forte oposição a todas as outras crenças. Ele constrói na raiz da sua estrutura o cristianismo e a teologia cristã. Ela é construída num processo imperialista. Ele está calcado nos interesses do império de se preservar. O império que está entrando em ruptura, em decadência, em desestruturação. E o cristianismo vai tentar unificar o império numa só crença. E vai ter um forte cunho político. A teologia, os grandes pensadores, vão fornecer material para criar o catolicismo, a Igreja Universal. Católico quer dizer universal. Eles vão criar o alinhamento teológico para que todas as crenças existentes no Império desapareçam, porque elas são farsas, porque elas são mentiras, porque elas são enganações, elas não são a verdade. Bom, a partir do momento em que o Império Romano começa a se esfacelar completamente e os germânicos começam a tomar conta do Império, os germânicos, eles eram politeístas, mas aquele politeísmo que a gente falou fluido, vago, desorganizado, eles eram povos camponeses, guerreiros camponeses. A igreja já tinha uma estrutura muito sólida de homens letrados, homens cultos. Então, rapidamente, os reis germânicos, que dominam toda a região do antigo Império Romano do Ocidente, os reis germânicos se cristianizam, se tornam cristãos. Isso é a partir do momento em que o cristianismo oficial tem que lidar com espiritualidades, mediunidades, capacidades que fogem do seu controle, o discurso do demônio começa a ganhar espaço na teologia. O outro não é só farsante. Se tem fenômeno espiritual, é o demônio. Então, a partir disso, você vai ter a construção, durante todo o período da Idade Média, da ideia demoníaca do outro. O outro, a crença não cristã, ela é demoníaca. E ela deve ser expurgada. Extermínio, assassinato, queima. E, se identificada por pessoas originalmente cristãs ou que se declararam cristãs, a pessoa deve renegar toda ou qualquer crença que não for aquela que a teologia cristã determina. Então vamos entender que o cristianismo medieval, ele, para preservar-se, vai usar e vai fomentar todo o processo de demonização do outro. Os muçulmanos são demônios, toda ou qualquer crença não cristã é do demônio. Acaba a Idade Média, Reforma Protestante, isso também é reiterado. Os protestantes fazem a mesma coisa, só que agora incluem também o catolicismo, e o protestantismo percebe, de alguma forma, que o uso das estátuas e o uso dos santos é uma prática não originalmente cristã. Obviamente que não é mesmo, não. É uma prática oriunda dessa mescla que não foi expurgada totalmente. Então, o protestantismo
ele pega toda a intolerância do cristianismo, que é de conversão, como eu falei, que não permite o outro existir, e ele também vai contra o próprio catolicismo, visando o quê? Cooptação, conversão. As crenças de conversão, elas não são reencarnacionistas, elas não conseguem ser tolerantes com diferentes. E você vai ter isso quando os europeus vão chegando em outros cantos do mundo, na África, na Ásia e sobretudo nas Américas. Sobretudo nas Américas. O catolicismo e o protestantismo, eles vão praticamente tentar exterminar, converter, né, pela conversão, todas as crenças não cristãs. Vai haver uma catequização, que é a dominação do conquistador sobre as crenças locais e transformar todas essas pessoas em católicas e agora, né, em protestantes. A teologia americana, ela vai usar disso também nos dias de hoje. Vamos ficar por aqui, tá bom, gente? Depois a gente continua falando sobre a intolerância. Então, a intolerância, ela se torna institucional na medida em que as igrejas, elas ocupam espaço do poder numa aliança com reis e ditadores e governantes e se tornam religiões oficiais. Enquanto é interessante a gente ter essa noção muito clara que essas religiões cristãs, elas em momento algum se tornaram tolerantes enquanto elas tinham o poder. Enquanto elas tinham o poder, elas exerceram toda a opressão a crenças diferentes. A pluralidade de opiniões e de crenças, ela só surge com os pensadores iluministas. Vão ser estes pensadores iluministas que vão questionar essa ligação entre a igreja e o Estado, que limita a liberdade de crença. As pessoas, muitas vezes, criticam pensadores que falam mal contra a religião, que a religião é o ópio do povo. Quando esses pensadores falam que a religião é o ópio do povo, eles estão falando de 1000 anos de história. 1000 anos de história em que as religiões, apesar de terem algum dos ensinos essenciais de Jesus, serviram como instrumento de legitimação de um poder qualquer. Então isso não é algo à toa, isso é história, isso aconteceu. A religião, não estou falando de um Francisco de Assis, não estou falando de um Antônio Pádua, não estou falando de Madre de Teresa d'Ávila, eu não estou falando de homens santificados que tiveram na sua vida a dedicação ao próximo, ao amor, a valores espirituais. Estou falando que as instituições, historicamente, utilizaram da influência que o temor ao inferno exercia para realizarem um projeto de poder junto aos reis. Essa aliança, ela sempre foi muito forte. E ela não acabou porque essas igrejas queriam. Ela acabou porque os pensadores iluministas começaram a serem adotados pelos países. Então, a ideia de laicidade do Estado, ela vem com os pensadores iluministas, e serão essas ideias, à medida em que elas vão sendo adotadas pouco a pouco, que vão fazendo o desvinculamento da igreja e do Estado. Agora mesmo, se vocês olharem os 2 últimos vídeos, um pensador católico criticava a Dom Pedro II e ao reino português com o Marquês de Pombal por tirarem da igreja
todo o poder religioso que ela tinha. Então, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e ele então, em pleno século XXI, não faz um meia-culpa disso. Ele diz que esses pensadores, inspirados no iluminismo, expulsaram a igreja e deram espaço para que a população pudesse, como ele diz, ser espírita. Então percebam bem, isso não é século XVII, XVIII, XIX. Isso é uma mentalidade que está ali. Ela nunca desapareceu dessas igrejas. Elas sempre foram supremacistas. Elas lidam com as outras crenças apenas porque a lei obriga elas a lidarem. Se pudessem, uma vez implantadas, elas coibiriam crenças como a doutrina espírita. E isso por quê? Por que eu falo isso? Porque em todos os momentos, no século XX, alguns momentos, não todos, no Brasil não aconteceu isso, mas em Portugal e Espanha e Itália, por exemplo, no século XX, quando ditadores, geralmente ligados ao poder militar, chegaram ao poder, como Franco e Salazar, Franco na Espanha e Salazar em Portugal, eles se uniram à Igreja Católica e baniram todo ou qualquer, dificultaram ao máximo, o máximo possível, e no caso da doutrina espírita, proibiram mesmo a realização de práticas religiosas. Essa conversa de que elas são mentirosas, como eu falei neste vídeo, o cristianismo, quando ele tem que lidar lá no início com as crenças alheias, como eles têm a única verdade, tudo mais é charlatanismo. Essa coisa de dizer que é charlatão é a alternativa a dizer que é do demônio. E por que para eles a crença alheia é inimiga? Porque, gente, entendam bem, eles não conhecem a reencarnação e não aceitam. Se eles não acreditam, não aceitam a reencarnação, mas acreditam numa vida após morte, a alternativa teológica que eles têm é o céu e o inferno e eventualmente o purgatório. Mas vamos nos centrar na ideia de céu e inferno, que é o básico dessas crenças. Era assim no século XII, no século XIII, no século XIV com a Santa Inquisição, e o Papa João Paulo II, ele acabou teologicamente com a ideia de purgatório. Então a igreja voltou apenas a ter céu e inferno. E nas igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, neopentecostais, só existe a noção de céu e inferno. Então, essas igrejas, por só acreditarem em céu e inferno, elas são exclusivistas. Quem está no céu? Aqueles que entendem que a interpretação branca, europeia, eurocêntrica, cristã, ocidental, é a única possível. Qualquer interferência, presença, fenômeno espiritual, que não venha dessas igrejas, não pode estar com Deus, já que eles são donos de Deus. A teologia deles coloca Deus como sendo pertencente a eles. Eles entendem? Por que eles falam tão mal do Evangelho segundo o Espiritismo? Que é apenas um livro que comenta trechos do Evangelho. Não é um novo Evangelho. É um livro de comentários do Evangelho, que Kardec faz de comentários do Evangelho. Porque eles não aceitam que alguém que não seja da teologia deles comente os Evangelhos de uma forma que não seja deles.
Então, para eles, é mais fácil mentir e deturpar dizendo que é um outro evangelho, quando na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo é apenas um livro de comentários. E aí é que está o X da questão. A intolerância, ela é estrutural e estruturante nessas crenças. Se a pessoa é intolerante ou não, essa não é a questão. A crença por acreditar em céu e inferno e acreditar que o único caminho para ir para o céu é o deles, torna todas as outras ou farsas ou demoníacas. A demonização está na razão direta da estrutura dessas crenças. Então, mesmo que a pessoa não seja intolerante, é muito como essas crenças, elas abrem mão, desconhecem, não aceitam a reencarnação, elas aceitam a ideia de céu e inferno. Só vai ser tolerante quem, sendo dessas crenças, igreja protestante, igreja evangélica, igreja católica, quem relativiza ou diminui, porque existe toda uma teologia deles para diminuir o impacto da ideia de inferno. Entendem que é um absurdo, eles entendem que é um absurdo você achar que Deus vai condenar pessoas que nasceram na Índia, que nunca ouviram falar em toda a sua vida. A Índia tem mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de habitantes. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então as duas juntas formam mais de 2 bilhões de habitantes. E o que esses dois países têm em comum? A maioria, mais de 90% das pessoas desses países não tem nenhuma cultura ligada à Igreja Católica ou à Igreja Evangélica. Então a pessoa inteligente que é católico e que é protestante, começa a pensar, bom, Deus existe. E ele faz com que nasçam nesses países mais gente do que na Europa e nas Américas, que são católicas e protestantes. Ora, se todas essas pessoas que estão nascendo e estão morrendo lá, vão para o inferno porque não conheceram, tem algum erro abissal teológico aí. Isso não é erro de Deus, gente. Isso tem nada a ver com Deus. Porque essa teologia foi criada por seres humanos. É uma teologia de dominação. Não tem jeito. Ela foi criada para dominar. Se vocês acompanharam o raciocínio desde o Império Romano, é uma teologia de dominação e excludente. Ela exclui, sim. Ela não permite o diferente nem o questionamento. Ela é excludente. E sempre que ela pode, ela se apropria do espaço de poder para expulsar todas as outras crenças que ela considera como algo negativo, demoníaco e ou charlatão, é mentira. Toda a campanha do Padre Quevedo ao vir para o Brasil e praticamente influenciar a parapsicologia no Brasil está baseada nisso, na ideia do charlatanismo. Todo ou qualquer fenômeno espiritual feito por espíritas, que não foi feito por santos católicos autorizados pela igreja, é charlatanismo. Essa foi a missão do Padre Quevedo. E vejam bem, nós espíritas respeitamos a visão dos católicos. Ora, obviamente, se a pessoa é católica, é mais do que natural que ela aceite o que a igreja que ela é prega. Não cabe a mim questionar o que um católico acredita ou não. Isso daí, gente, a teologia católica, se ela vai mudar, se ela vai ser tolerante, se ela vai parar de condenar os outros ao inferno, se ela acredita no inferno ou não,
se vai permitir que católicos casem de novo ou não. Isso não é problema nosso. Isso é um problema dos católicos. Se você é católico, se a sua fé é católica, mais do que natural que você entenda que deve seguir literalmente o que a igreja diz que você tem que seguir para que você seja salvo. Isso não é um problema nosso. Nós não enxergamos o mundo através dessa visão, mas nós, espíritas, entendemos que, independente do catolicismo, do protestantismo, para nós, o que vai valer é o caráter, é o sentimento, é o amor ao próximo, e não a crença. Para nós, é fora da caridade que não há salvação, e não fora da religião. Então, a nossa questão sobre os intolerantes é o seguinte: o mundo hoje vive um aumento da intolerância. E, obviamente, com as redes sociais, o aumento da intolerância à doutrina espírita, à Umbanda, ao Candomblé, às religiosidades não hegemônicas, obviamente, elas ganham espaço nas redes sociais. Nós, espíritas, precisamos de vídeos que nos informem que tudo isso é parte da estrutura do orgulho humano, que gera a separatividade. Então, sem a ideia de reencarnação, que a gente renasce várias vidas, fica muito difícil ter uma estrutura religiosa que fale de Deus, que fale do Evangelho, que não tenha na sua raiz a demonização do outro. A doutrina espírita apresenta o Jesus sem demônios, apresenta Deus que não é fiel a um crente. Deus não é fiel, Deus não pertence, não está numa coleira pertencendo a alguém. Deus não obedece ordens de pastores e padres. Nós respeitamos quem acredita nisso. Mas a doutrina espírita surge para justamente tirar essa coleira, essa ideia de que as ideias humanas são o suficiente, ideias humanas, leia-se teologia, por si só podem condenar alguém ao inferno porque elas acreditam assim ou assado. O próprio estudo da história das ciências humanas vai nos mostrar que isso é discurso. Isso é apenas a forma como um grupo cultural vê. A própria explosão de igrejas de origem protestante, que hoje a gente chama de evangélico, pentecostal, neopentecostal, não pentecostal, mostra a pluralidade que é o ser humano. Há alguns anos atrás, a gente leu um livro de um pastor batista que fazia a relação de todas as religiosidades do mundo. Ele citava mais de 200. Inclusive a doutrina espírita. E nessas mais de 200, todas, pena que eu joguei esse livro fora, todas, ele fazia uma mera, uma verbetização, né? Fazia dicionarizava a religião com 3 ou 4 linhas e no final dizia: eles vão para o inferno. Quem morre nessa religião vai para o inferno. E aí o engraçado desse pastor batista é que não havia exceção. E, inclusive, ele incluía nisso os católicos. E ele incluía também os neopentecostais, que tinham o batismo do Espírito Santo. Pentecostais e neopentecostais. No final ele fazia um resumo e dizia que eles iam para o inferno, que aquilo ali tudo era coisa do demônio. Eu achei muito engraçado, porque a coisa é tão grave que esse pastor batista americano, ele achava, sinceramente, que ele tinha o poder de dizer que até mesmo pessoas de outras igrejas, que não eram iguais a dele, iam para o inferno. E vejam bem, ele está coerente com essa visão. Ele está sendo radical? Tá, mas ele está dizendo o seguinte: ora, se existe céu e inferno e a minha igreja existe, eu estou no céu.
Se ele que faz algo diferente, se ele que tem santos, que pede intercessão de santos, e de ele que tem batismo do Espírito Santo vai para o céu, então a minha está errada, porque ela é excludente, ela não permite o outro, a pluralidade. Em essência, ele com o seu radicalismo de citar 200, 300 religiosidades humanas e condenar todas ao inferno, ele está sendo coerente? É radical? É um absurdo? Claro que é. Mas ele está sendo coerente com essa ideia de céu e inferno. A única alternativa plausível para ele sair desse imbróglio é ele começar a entender que Deus não pertence a ele e que ele não sabe tudo. Que ele não é Deus. Então ele não pode ser porta-voz da condenação do inferno do outro. Só que, como eu expliquei, isso tem mais de 1000 anos. Isso está na raiz da construção do cristianismo. A doutrina espírita surge para destrancar os ensinos de Jesus desse imbróglio teológico humano. Então, obviamente, que se nós estamos destrancando os ensinos de Jesus, pegando a sua essencialidade, que é saudável, que leva os seres humanos a serem amorosos, caridosos, fraternos, obviamente que nós seremos combatidos no mundo físico e no mundo espiritual. Hordas e mais hordas de espíritos presos a todo esse medievalismo, toda esse processo de dominação, de teologia da dominação. Não pensem vocês, eles vão lutar contra a implantação das ideias espirituais nobres e elevadas. Chico Xavier e tantas outras pessoas foram perseguidas por padres e pastores desencarnados durante décadas. E isso é uma realidade. Você sai do corpo e você vê essa multidão de espíritos religiosos, guias cegos, manipulando, inspirando, irritando, destruindo, lutando contra a implantação de qualquer núcleo espiritual que fale de mediunidade, de reencarnação, de clarividência, de desdobramento. Então, nós espíritas precisamos ter esse olhar histórico, precisamos ter esse olhar crítico e, ao mesmo tempo, denunciar que a raiz da intolerância é a crença, é desconhecer a existência da reencarnação. Ok, gente, a gente fica por aqui. Intolerância complementa os 2 vídeos anteriores que vão estar aparecendo para vocês aqui, em que a gente tenta conversar com espíritas sobre críticas feitas por católicos intolerantes, que apesar de serem católicos intolerantes, são coerentes com a ideia de quem só acredita em céu e inferno e que só a religião dele salva. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Tchau, tchau.